palavra de hoje se chama Faça tudo o que ele disser. Lá no livro de Salmo 119, versículo 105, vai dizer assim a Bíblia: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Veja o que a Bíblia diz sobre o que ela quer ser na nossa vida. A palavra de Deus tem o propósito de ser luz que clareia os nossos passos, que tira as trevas do nosso hoje, do nosso agora, mas ao mesmo tempo ela quer ser também aquela que ilumina o nosso caminho, nos dá direção, nos dá esperança, nos dá visão, nos dá futuro. Qual o nível que você tem dado de importância? Qual o peso que a palavra de Deus tem tido para você? Nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos expostos a inúmeras vozes. Nós estamos expostos a vozes na televisão, no jornalismo, nas séries, nos filmes, nas redes sociais, aos nossos amigos, pessoas da nossa família, colegas de trabalho, lá no YouTube, tantos documentários gratuitos, tantas informações, tantas coisas que a gente pode acessar. A internet hoje cada vez mais útil, você tem um mundo de informações gratuitamente nas tuas mãos o tempo inteiro. E nós precisamos discernir quem tem mais peso, quem tem uma voz mais forte, qual opinião, qual voz, qual palavra nós estamos ouvindo com prioridade. O meu filho está chegando agora nos 4 anos de idade e ele gosta muito de passear. Esse final de semana mesmo ele dormiu fora, ele gosta muito de passear. Desde que tinha 1 ano de idade ele já dormia fora de casa, na vovó lá, acho que tinha uns 6 meses de idade, já dormia fora de casa. E ele é muito relacional, e qualquer um que vem animado com algo com ele, convidando para estar junto, para passear, para dormir num lugar diferente, ele já pede, e já se não estava muito feliz, já fica na hora e vai logo. Ele gosta muito de conviver com pessoas. E nós estávamos ontem, Camila e eu, no carro, um pouco preocupados com isso, porque uma pessoa que ele nunca tinha visto começou a conversar com ele sobre levar ele em algum lugar, e ele já estava querendo ir na hora. E nós falamos para ele assim: filho, quando alguém que tu não conhece, ou que o pai e a mãe não conhecem, chegar para ti oferecer alguma coisa, para te levar para algum lugar, te convidar para passear de carro, ou para ir em algum lugar, tu não pode ir sem perguntar para o pai, porque ele está numa fase em que ele ainda não sabe separar o que é uma voz de alguém que vai lhe fazer o bem e o que é uma voz de alguém que talvez possa lhe fazer o mal. Você está entendendo isso? E às vezes nós estamos tão conectados, tão imersos com tantas coisas, que quando vê a palavra negativa ali de uma pessoa ao nosso redor, que nem nos ama, que nem tem nada a ver com a nossa vida, influencia mais o nosso dia do que uma palavra que o nosso Deus tem a nosso respeito. Então qual que é o peso que a palavra de Deus tem tido para a tua vida? Muitas pessoas vêm à igreja ou vão às células e vêm assim, percebem, esperam a palavra de Deus somente como um conselho a mais que vá considerar na sua vida. Eu vou ouvir lá um conselho a mais, daí eu vou decidir se eu vou viver lá aquilo que a Bíblia diz, ou se eu vou viver alguma outra coisa na minha vida. Outras pessoas se aproximam de Deus porque estão se sentindo pesadas, estão se sentindo angustiadas. Então eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ouvir um louvor bonito, eu tenho que ler um salmo, um provérbio, para poder refrigerar minha alma, para poder me acalmar. E só isso é o peso da palavra de Deus no seu coração. Outras pessoas ainda dizem assim: eu estou muito incrédulo, eu estou muito sem fé, eu estou muito negativo, eu estou muito pessimista. Eu vou me aproximar lá daquela pessoa que é cristã, eu vou lá na célula, eu vou lá na igreja, eu vou escutar aqui uma pregação para eu poder ter um pouco mais assim de ânimo, de fé na minha vida. Só que isso não transforma nada, isso não produz vida com Deus, isso não causa uma vida verdadeira e abundante que a Bíblia tem para nós. Nós precisamos colocar então a palavra de Deus com um peso elevado, com uma importância elevada nas nossas vidas, a começar pelas nossas escrituras sagradas. Mas também Deus usa pessoas para falar conosco. Deus fala conosco em sonhos, Deus pode nos dar visões, Deus nos dá respostas de oração, Deus fala conosco em nosso interior. E qual é o peso que nós estamos dando para a sua palavra? Quando nós colocamos a palavra de Deus em alta estima, quando nós colocamos a palavra de Deus com prioridade, o que normalmente vai acontecer? Nós vamos vencer o pecado, nós vamos viver uma vida pura. O que normalmente vai acontecer? Nós vamos ser abençoados.
O que normalmente vai acontecer se nós colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar? Nós vamos crer em promessas e nós vamos trabalhar para cumprir promessas de Deus na nossa vida. E nós vamos ver milagres acontecer. O que vai acontecer se nós colocarmos a palavra de Deus com alta estima dentro de nós? Nós vamos enfrentar a morte sabendo que temos acesso à eternidade. Aí é uma vida que começa de fato a ser conduzida pela palavra de Deus. Aí ele começa a iluminar os meus pés, a clarear o meu caminho, a discernir aquilo que eu vou fazer no meu dia. E nós vamos aprender sobre isso agora, nessa história que vimos agora há pouco, no livro de João, capítulo 2. Se você puder abrir comigo o livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Antes de você ler comigo, enquanto você vai abrindo, deixa eu te contar uma vez. O diabo tentou Jesus pessoalmente lá no deserto. E Jesus estava em jejum, estava em necessidade, estava passando fome já, o seu jejum já estava acabando e ele estava muito provavelmente muito fraco. E aí a Bíblia fala assim que o diabo tentou ele para desobedecer a palavra de Deus, encerrar aquele jejum antes que Deus tinha mandado e transformar uma pedra em pão. E Jesus diz assim para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus causa milagres. A palavra de Deus nos regenera. A palavra de Deus nos renova. Você crê nisso ou não? Vamos ler então João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Nós vamos ler na revista atualizada do João Ferreira de Almeida, por causa de alguns termos aqui que eu já vou te mostrar. Eu vou ler hoje aqui numa versão um pouco mais formal. Se você não tem essa mesma versão, acompanha comigo no telão. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Então Caná é o nome da cidade, Galileia é a região. Estava tendo uma festa de casamento, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então você percebe aqui que muito provavelmente a mãe de Jesus era mais chegada à família dos noivos, ou estava ajudando a organizar o casamento, ou de alguma forma era uma convidada mais próxima. E a sua família e também Jesus e os discípulos de Jesus secundariamente foram convidados para essa mesma festa. Versículo 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada ainda. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos repetir juntos? 2, 3 e... fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é uma medida de mais ou menos uns 40 litros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa é uma história muito conhecida. A gente muitas vezes usa ela para pregar numa celebração, numa cerimônia de casamento. Mas hoje nós vamos aprender essa expressão central do versículo 5, em que Maria diz aos serviçais sobre aquilo que Jesus poderia fazer: façam tudo aquilo que ele vos disser. Faça tudo o que ele disser. Quando nós vamos agora analisar esse texto para uma palavra que Deus possa falar conosco hoje, nós não estamos precisando de vinho, não estamos numa festa de casamento, mas queremos que Jesus venha atuar nas nossas vidas. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que, biblicamente, para viver aquilo que Deus tem preparado para nós, com a palavra de Deus com um grande peso em nossas vidas, tudo não é quase tudo. Diga aí comigo: tudo não é quase tudo. Porque às vezes as pessoas se colocam numa posição dizendo assim: mas eu já estou melhor do que antes, eu estou obedecendo mais a palavra de Deus do que antes, eu estou tentando, mas aí tem umas coisinhas aqui que nada a ver, né? Que não é para mim. Isso aqui não. Então é quase tudo. E por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Porque nós precisamos fazer
tudo. Tudo não é quase tudo, tudo é tudo. No versículo 3 diz ali: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então a primeira coisa que a gente aprende para que Jesus venha intervir na nossa realidade, a palavra de Deus ter de fato um peso diante de nós, é nós trazermos as situações da nossa vida para dentro da palavra de Deus. É nós trazermos os dilemas, as crises, os problemas, os desafios, as situações do dia a dia para dentro da palavra de Deus. E Maria, então, como uma pessoa temente a Deus e sabendo do projeto de Deus através de Jesus, ela vem e traz para Jesus a necessidade. Ela diz: eles não têm mais vinho. E quando Jesus escuta isso, é muito interessante, porque talvez Jesus inclusive profeticamente está aqui nos dando uma defesa bíblica, sabendo que quem sabe no futuro pessoas iriam idolatrar a mãe dele como sendo a mãe de Deus, a Senhora dos céus, aquela que rogaria pelos pecadores na hora da sua morte. Isso tudo é uma heresia diabólica que entrou dentro do cristianismo. Mas Maria é uma mulher de Deus, é uma mulher devota, é uma mulher que entre todas foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Jesus, ele deixa claro que nós não devemos ter uma postura de impor a Jesus o que ele vai fazer na nossa vida. Ele diz assim: o que eu tenho contigo? Quem é o projeto aqui de ser o Senhor? Quem tem o destino de ser o Cristo? Ele é o Senhor. Então, quando nós apresentamos as coisas diante de Jesus, nós não temos que apresentar dizendo assim: Senhor, se tu não resolver esse problema no meu serviço, eu não vou mais na igreja. Se tu fizer isso, lamento te informar, Jesus não vai te abençoar. Porque nós temos que ter uma postura de humildade, nós temos que ter uma postura de nos submetermos a Jesus. E Maria, de forma muito sábia, Jesus deixou muito claro ali que ele não faria algo só por causa da vontade de alguém, mas Maria, de uma forma muito sábia, responde no versículo 5: então ela falou aos serviçais: simplesmente façam tudo o que ele disser para vocês. E aí agora ela coloca Jesus no compromisso de que Jesus, ele é a própria palavra de Deus, ele carrega a palavra de Deus. E agora aqueles homens, se fizessem exatamente o que Jesus falasse, muito provavelmente aconteceria um milagre, muito provavelmente o problema seria resolvido. Diga assim comigo: se eu fizer tudo o que Jesus diz, o meu problema tem muita chance de ser resolvido. Quando a gente entende isso, aqueles serviçais ficaram de prontidão. O que será que Jesus vai dizer? Se Jesus mandar eu pular, eu vou pular. Se Jesus mandar eu correr em volta da quadra, eu vou sair correndo. Se Jesus mandar eu fazer 10 flexões, eu vou fazer. Se Jesus dizer para eu orar 1 hora, eu vou fazer. Não importa! Maria disse o quê? Faça tudo. Ela sabia o que Jesus ia dizer? Não sabia. Mas ela colocou aquela situação diante da autoridade de Jesus. Então, quando que a gente pode orar estabelecendo algo com autoridade? Por que eu orei antes aqui dizendo: em nome de Jesus agora, todo espírito maligno neste lugar, vai embora? Como que eu posso dar essa ordem? Porque eu sei que Jesus já me disse que eu posso expulsar os demônios. Então, a partir daquilo que a palavra de Deus declara na minha vida, eu posso me posicionar e proclamar na minha oração. Mas aquilo que é uma situação do meu dia a dia, eu preciso submeter a Jesus. E agora Maria nos ensina algo muito importante, colocando todo aquele ambiente da organização daquele casamento debaixo da autoridade de Jesus. É como se ela tivesse orado diante de um problema que estava acontecendo na festa de família, diante de um problema que estava acontecendo no casamento, diante de um problema que está acontecendo lá dentro da empresa, diante de um problema que está acontecendo na educação do filho. É como se ela dissesse: está acontecendo isso, e agora eu coloco tudo aquilo que eu tenho debaixo da autoridade de Jesus. Então, quando a gente aprende isso, eu quero te dar alguns conselhos agora, porque se você atentar para o que eu vou falar agora, muito provavelmente você vai poder dizer que obedece assim, 90% daquilo que a palavra de Deus declara como sendo o nosso procedimento cristão. A maioria das pessoas vai falhar em uma dessas áreas. Tudo não é, quase tudo. E aí nós começamos com a nossa devoção a Deus, com a nossa adoração completa a Deus, com Ele ser o nosso único Senhor. Se tudo não é quase tudo, eu não posso adorar a Deus no domingo à noite e na segunda-feira eu idolatrar o meu filho.
Eu não posso adorar a Deus lá no meio da semana na minha célula e eu colocar o meu condicionamento físico acima da minha adoração a Deus. Eu não posso dizer que eu sirvo a Deus e no meu dinheiro ninguém toca. Eu não posso falar que eu adoro a Deus e existem coisas que são Deus na minha vida junto. Então a primeira coisa que eu preciso é adorar um único Deus. Imagina, eu pegar e orar assim, dizer: Senhor, eu vou fazer isso agora, eu vou orar por ti, por esse emprego que eu vou ter uma entrevista lá. Mas ao mesmo tempo eu digo assim: só vai dar certo se eu botar a minha calça marrom da sorte. Essa calça aqui, eu já passei em 3 entrevistas, vai dar certo. Aí diz assim: bem, eu vou fazer o seguinte, eu já orei para Jesus, mas eu vou acender uma vela para o Santo Expedito, porque as causas impossíveis são dele. Então se Jesus não fizer, o Expedito vai fazer, vai dar, um dos dois vai dar. E eu vou passar lá na cigana, lá no caminho, e eu vou pedir para ela ver se vai dar certo na minha vida. Você acha que Jesus vai fazer alguma coisa se a tua fé está dividida? Se a tua adoração está dividida? Não. O Senhor Jesus, Ele precisa de tudo e não de quase tudo. A segunda área que muitas vezes a gente faz um quase tudo é dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados, tira a minha culpa, perdoa as minhas ofensas, mas eu perdoo quase todo mundo. Eu só não perdoo aquele cara que me roubou aquela vez. Eu perdoo quase todo mundo, Jesus, me ajuda, porque eu só não perdoo o meu pai, que aquela vez abusou de mim sexualmente. Só ele eu não perdoo, isso aí eu não perdoo, mas todo mundo, o resto eu perdoo. Então faz algo na minha vida, Senhor. Faz algo na minha vida, porque eu perdoo todo mundo. Eu só não perdoo aquele chefe que me acusou injustamente e me demitiu aquela vez. Aí não vai dar, aí eu não consigo. Você sabe o que Jesus fala? Se você não perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai não te perdoará. Então tudo não é quase tudo. Em termos de ofensas, nós temos que aprender de nos relacionamentos conduzir a nossa vida na palavra de Deus. Sabe qual é a terceira área que a maioria das pessoas torna tudo em quase tudo? Pureza sexual. Senhor, eu quero muito que o Senhor me abençoe, mas é que assim, a minha carne é fraca, sabe? É que o Senhor me fez mais foguento que os outros, sabe? É que o Senhor me deu uns desejos diferentes. Então aqui, eu estou dando meu dízimo, eu venho todo culto, mas eu não consigo ter aquele meu 1% que é vagabundo. Meu Deus! Tudo não é quase tudo. Pureza sexual determina a bênção de Deus sobre a tua vida, ou a ação dos demônios na tua vida. A vida de solteiro é uma vida de castidade, é uma vida sem relacionamento sexual. A vida de casado é uma vida com relacionamento sexual, somente com o seu cônjuge. O que fugir disso é impureza. E o diabo está o dia inteiro na tela do teu celular, nos outdoors, nas propagandas, nas conversas com os amigos, nos grupos de WhatsApp, te oferecendo impurezas sexuais o tempo todo, te oferecendo ofensas o tempo todo, te oferecendo outros deuses o tempo todo. Tudo não é quase tudo. Eu preciso decidir submeter a minha vida à palavra de Deus. Você quer ver qual é a outra área? A última área que eu vou comentar aqui, do quase tudo, é a área financeira. É quando alguém quer dizer que a Bíblia irá estabelecer alguma prática financeira na minha vida. Não, eu já busco a Deus, eu já faço as minhas orações, eu já sou temente, eu não roubo, eu não mato, eu pareço o cara do trem lá, que fica dando aquelas desculpas para ganhar esmola, só que eu não consigo esse negócio de dízimo, porque eu ganho muito pouco. O dízimo é ruim para mim, porque eu ganho muito pouco. Aí o outro diz: eu não consigo porque eu ganho muito. E o outro vai dizer assim: eu não consigo por causa que eu já tenho um monte de conta. E o outro vai dizer: eu não consigo porque eu não quero. E assim a gente vai dando desculpa para ser avarento, dando desculpa para a palavra de Deus não mexer nas coisas que a gente não quer mexer. Obediência só é obediência quando me confronta naquilo que eu não queria. É muito fácil obedecer aquilo que eu já queria. E Deus, Ele nos treina com isso, com os nossos pais. Deus nos treina com isso com o chefe lá no trabalho. Deus nos treina com isso com líderes espirituais. Deus nos treina com isso com responsáveis lá na escola, com professores, em que nós somos forjados a escolher: eu vou ser obediente ou vou ser desobediente? Como que é o meu caráter? Porque se eu não sou obediente nas pequenas coisas, eu não sou obediente em tudo. Se eu não sou confiável em pequenas coisas, eu não vou ser confiável em nada. Então, quando a palavra de Deus está estabelecendo princípios para a nossa vida, não esqueça: tudo não é quase tudo.
Então, e se eu parar de dar aquele meu jeitinho na nota fiscal lá na empresa? E se eu tiver um prejuízo? Bom, você escolhe se você vai se ajoelhar na estátua do Nabucodonosor ou se você vai arriscar não se queimar dentro da fornalha. Você que escolhe se você entra para a história como um homem de Deus ou você entra para a história como alguém idólatra. É você que escolhe. Mas se eu disser para minha namorada que a partir de hoje nós não temos mais relação sexual e ela não me quiser, eu lamento te informar, ela não estava contigo por amor, ela só estava contigo por relação sexual. E você ia descobrir isso depois, ia se frustrar depois. A gente precisa entender que os princípios da palavra de Deus são vida e paz, não são castigo. Só que às vezes nós estamos cegados pelo momento, e as trevas estão iluminando o nosso momento, não é a Bíblia. E aí nós estamos cegados, estamos voltados aos prazeres da nossa carne, e o nosso tudo para Jesus se transforma quase tudo. Não funciona. Segunda coisa que eu preciso te dizer é que o tudo precisa estar acima de tradições e convicções. Diga assim comigo: o tudo de Jesus acima de tradições e de convicções. Veja comigo o versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas é uma medida de em torno de 40 litros. Então eram jarros de pedra grandes, com em torno de 100 litros de capacidade de água. Tinha 6. E era usado para as purificações religiosas dos judeus. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. O que a gente aprende aqui agora? Que fazer tudo o que Jesus tem para nos dizer vai confrontar as nossas tradições. Se a gente fizer tudo o que a palavra declara, vai confrontar. Mas na minha casa sempre foi assim, no meu casamento sempre foi assim, mas na minha família sempre foi assim, mas nós tínhamos aquela tradição religiosa, mas aqui na nossa cidade é assim, aqui no Brasil é assim, mas nas empresas é sempre assim, mas na minha vida é assim. Vai confrontar as nossas tradições. Eles tiveram que obedecer a palavra de Jesus para o problema do vinho no casamento, mexendo nos potes cerimoniais da sua religião anterior, mexendo naquilo que eram tradições que eles tinham como sagrado, mas que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E quando nós aprendemos isso, nós precisamos colocar a palavra de Deus acima das tradições. Aquela água naqueles tipos de pote era destinada a rituais de purificação e não para alguém beber. E aí nós precisamos entender que o Senhor Jesus vai romper padrões na nossa vida. Diga assim comigo: Jesus precisa romper padrões. Porque a gente só é transformado quando a gente quebra alguma forma de pensar que estava desalinhada da palavra de Deus. Não dá para ser transformado e seguir vivendo tudo igual. Às vezes um casal vem falar comigo e dizer assim: a minha vida, ela está ruim, o nosso casamento não está bom, a gente quer uma saída. E eu sempre digo assim: olha, se você continuar fazendo as coisas exatamente do mesmo jeito que você sempre fez, sabe qual o resultado que você vai ter daqui para frente? O mesmo. Se eu não fizer as coisas diferentes, eu não vou colher diferente. E no cristianismo, às vezes parece que a gente quer que Jesus entre e resolva, mas a gente não mude nada. A palavra de Deus, ela vai confrontar as nossas tradições. Segundo lugar, ela vai confrontar a nossa lógica. Qual é a lógica? Acabou o vinho na festa e você vai encher de água uns potes de pedra. Qual é a lógica nisso? Mas eu te pergunto, é fácil ou difícil? Para aqueles serviçais, era uma missão fácil ou difícil colocar água num pote de pedra? O que você acha? Fácil ou difícil? Fácil. Os mandamentos, a Bíblia fala em 1 João, os mandamentos do Senhor não são pesados. A vida cristã é fácil. É fácil viver pela palavra de Deus. É fácil se colocar debaixo dos princípios do Senhor, desde que eu não esteja escolhendo as minhas tradições acima da palavra de Deus, desde que eu não esteja escolhendo as minhas convicções acima da palavra de Deus. Os serviçais poderiam, não sei se tem alguém aqui que tem esse costume, né? Viu a palavra de Deus, ao invés de sair praticando, mas eu não concordo. Não. Eu é que sei, eu já vivo há 30 anos aqui nessa terra, eu é que sei do que é bom para mim. A palavra de Deus aqui está 4.000 anos, não, isso aqui está atrasado. Eu é que sei, então esse negócio não é para mim. E começar a bater boca com Jesus. E ficar dizendo: mas por que tem que colocar água nas pedras?
Mas aquelas pedras dos judeus tomar banho. Mas e aquela água vai estar com bactéria. E será que eu não tinha que botar também uma uva junto? Se o senhor quer fazer vinho, como é que me pede só água e não pede uva? Eu acho que eu vou botar só metade, senão vai ficar muito pesado para eu carregar. Meu querido, para de bater boca com a Bíblia e obedece. Senão não vai ter milagre. Senão não vai ter vida com Deus. Vai ter você dentro da igreja questionando, criticando, falando de não sei o que, do não sei o que lá, reclamando do marido, da esposa, do filho, 20 anos, e não vai mudar nada. Ou a gente faz tudo o que o Senhor nos diz, ou a gente não pode colocar nele a responsabilidade sobre o resultado da nossa vida. Quando a gente aprende isso, os serviçais, só isso, tá bom, deixa eu encher aqui. 6 vasos de pedra, até a boca, segundo vaso, 600 litros d'água. Talvez deu trabalho, talvez tenha que buscar água longe, talvez pensou, por que será, mas não reclamou nada com Jesus, só fez tudo o que ele disse. Quando a gente aprende isso, a palavra de Deus, ela vai acima da nossa lógica humana. Que sentido tem eu fechar uma brecha financeira na minha vida espiritual se o meu problema é de saúde? Que sentido tem eu legalizar o papel do meu casamento se o meu problema é financeiro? Que sentido tem? A palavra de Deus muitas vezes nos pede algumas coisas que confrontam as nossas tradições e confrontam a nossa lógica. Está fazendo sentido para você? E aí você é que vai discernir isso no teu dia a dia, mas lembre-se do que eu estou te falando. Em algum momento a Bíblia vai confrontar as tuas tradições e vai confrontar aquilo que você acha que deveria ser feito naquele momento. E é aí que a obediência entra. E em terceiro lugar, o tudo de Jesus requer atos de fé. O tudo de Jesus precisa que a gente venha agir pela fé. Fazer coisas que nós não faríamos se não fosse a palavra de Deus. Agir pela fé. E agir pela fé começa já com oração. Agir pela fé começa com adoração. Agir pela fé começa quando eu vou lá crer que um jejum que eu vou fazer vai me causar um benefício espiritual. Tudo isso é agir pela fé. Agir pela fé vem quando eu vou cumprir a palavra de Deus completamente fora daquilo que todo mundo está fazendo, diferente de tudo aquilo que eu já fiz na minha vida. Tanto é que Jesus pega no versículo 8 e diz assim: então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. O que eles fizeram? Pegaram uma caneca daquela água que foi colocada naqueles potes de pedra que o pessoal se lavava, que era uma tradição religiosa, que não fazia sentido na cabeça deles. Pegaram uma caneca daquela água e foram levar para o mestre-sala. E agora? O organizador da festa, será que ele estava com sede? O organizador da festa, provavelmente ele queria saber qual serviçal que não calculou direito a quantidade de vinho para os convidados. O organizador da festa não queria que levasse para ele um copo de água suja. O organizador da festa queria provavelmente resolver o problema. Provavelmente ele estava estressado, ou provavelmente o noivo estava estressado, eu não sei. Mas não é lógico, não faz sentido. É um ato de fé aqueles homens simplesmente terem pegado uma caneca daquela água e levado para o organizador da festa, para o mestre-sala. Mas eles agiram pela fé. Eles agiram em obediência à palavra de Deus. Eles agiram fazendo aquilo que a palavra de Deus diz para eles fazer. E eu não sei em que momento do caminho, eu não sei como que aconteceu, mas quando ele provou daquela caneca, ele disse: ué, o melhor vinho foi servido ao final? O problema está resolvido? Que coisa maravilhosa! Como é que pode isso acontecer? E o que a Bíblia fala? Os serviçais sabiam quem tinha feito aquele vinho. Os serviçais sabiam da onde tinha vindo aquela água. E agora nós vemos num desafio corriqueiro do dia a dia, 600 litros do melhor vinho serem gerados, porque um grupo de serviçais escolheu no seu trabalho obedecer a palavra de Deus, fazendo tudo aquilo que Jesus diria. Quando a gente aprende isso, nós também precisamos agir com fé. A palavra de Deus nos leva a atos de fé.
Atos de fé no nosso dia a dia, atos de fé no nosso relacionamento conjugal, atos de fé nas nossas crises emocionais, atos de fé para com a nossa saúde, atos de fé na nossa busca a Deus, atos de fé no nosso trabalho, nos nossos estudos, em várias coisas. Nós precisamos fazer sempre com excelência aquilo que nos é possível. Aquilo que nos é impossível, nós precisamos render ao Senhor e agir pela fé. A fé sem obras é morta. A fé sem obras não tem sentido. A fé precisa de atitudes práticas que nós vamos estar causando diante de Deus os seus milagres. Quando nós obedecemos tudo que Jesus diz, o resultado sempre será que amanhã será melhor. O vinho novo, ele vai vir no final. Amanhã vai ser melhor. O ano que vem a tua vida vai ser melhor. Daqui 10 anos o teu casamento vai estar melhor. Daqui 20 anos as tuas finanças vão estar ainda melhores. Na vida com Jesus, o melhor sempre está por vir. Na vida com Jesus, a gente sempre cresce, a gente nunca para de crescer. Se você olhar para trás e você está retrocedendo ou parando de crescer, questione se você está vivendo uma vida com Jesus verdadeira. Questione se você está com as esperanças bíblicas dentro de você. Questione se você está com a obediência plena à palavra de Deus com você. Porque nós precisamos entender que a vida com Jesus, ela sempre avança. E mesmo que nós venhamos enfrentar a morte, nós sabemos, ali do outro lado tem a eternidade para mim. Eu estou avançando, eu estou vencendo. Nós temos alegria e paz sobrenatural para crescer e avançar em todas as áreas da nossa vida. Mas para isso, faça tudo o que Ele disser. Quando nós aprendemos isso, há uma decisão a ser tomada. E se a palavra de Deus confronta as tuas tradições? E se ela confronta as tuas convicções? E se a palavra de Deus confrontar a minha forma de administrar o meu dinheiro? E se a palavra de Deus mexer com o que eu acho certo na minha sexualidade? E se a palavra de Deus me confrontar que eu mude a forma que eu trabalho? Porque eu percebi agora que lá no meu trabalho tem uma coisa que é uma mentira que eu estou sustentando. Eu percebi que lá no meu trabalho tem uma coisa que é uma sonegação que eu estou proporcionando. E se a palavra de Deus me confrontar a mudança, o que eu vou escolher? O que eu vou escolher? Eu vou escolher criticar? Eu vou escolher reclamar? Eu vou escolher abrir porta para outros deuses na minha vida? Ou eu vou escolher que tudo não seja quase tudo? Ou eu vou escolher que o tudo supere as minhas tradições e convicções? Ou eu vou escolher que o tudo me faça agir pela fé, mesmo que ninguém fez isso nunca na vida? E aí eu vou entrar para a história do casamento mais abençoado pela presença de Jesus em toda a cidade de Caná da Galileia. Esse é o destino de Deus para as nossas vidas. Que a luz dele brilhe em nós. Que a sua presença produza frutos, que a tua vida seja transformada dia após dia e que isso testemunhe para outros conhecerem a Deus através de nós.